Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar um fato relevante envolvendo o fundo imobiliário Gari 11 que saiu na noite de ontem, quinta-feira, envolvendo a venda de um dos seus ativos. Aquele ativo que é alocado para a empresa BRF. Então ontem saiu esse comunicado aqui falando que o fundo ele está em processo de venda daquele ativo. Sendo que alguns meses atrás ele tinha mencionado que ele tinha recebido uma proposta de venda, então a gestora ia avaliar se valia a pena ou não realizar essa venda e ontem ele comunicou aqui que já está em processo de venda. Então vamos analisar aqui como isso vai impactar o fundo imobiliário Gari 11. Antes de considerarmos esse ponto, podemos notar aqui que o Gari 11 no dia de hoje fechou a R$ 8,63, se recuperando bastante da queda de ontem. Ontem ele fechou aqui custando R$ 8,20, sendo que ontem também ele atingiu a sua mínima a R$ 8. Então mostrando que hoje, sexta-feira, ele conseguiu se recuperar muito bem. Não só ele, como vários outros fundos imobiliários de tijolo, no dia de hoje subiram bastante. Depois aí de praticamente 4 dias de queda seguida, né? Finalmente, no dia de hoje, esses FIIs conseguiram subir o seu preço de cotação. E também podemos notar que nesse preço atual de R$ 8,63, o Gari 11 está aqui com um VP de 0,95. Então está o deságio custando menos do que ele realmente vale. Uma bela oportunidade, até porque, se notarmos aqui, o fundo ele vem pagando 9 centavos,2. Então, pelo preço atual de negociação, o Gari 11 atualmente está pagando mais de 1% de rentabilidade aí ao mês aos seus cotistas. Então vamos lá falar sobre esse fato relevante. Então aqui menciona o seguinte, que em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 17 de outubro de 2024, o fundo ele celebrou o instrumento particular de compromisso de cessão de direitos aquisitivos de fração ideal do imóvel e outras avanças, o CVC, por objeto a venda do imóvel localizado no município de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, locado para a empresa BRF, atualmente locado para o Brasil Foods, que é a empresa BRF. Então, no dia 17 de outubro, o fundo ele havia comunicado que ele tinha recebido uma proposta para poder vender esse ativo, e ontem, no dia 5/12, aqui ele menciona que começou o processo de venda desse ativo. Ele continua mencionando o seguinte, que o valor total da venda é de R$ 273,4 milhões e considera um parcelamento de até 24 meses contados do pagamento da primeira parcela. Então não será um valor pago à vista, né? Então será dividido aqui em 24 parcelas. Porém, o total, como a gente analisou, a venda vai somar o valor de R$ 273 milhões. O comunicado continua dizendo o seguinte, caso a transação seja consumada de acordo com os termos definidos no CVC, a operação engessará a redução de aproximadamente 145 milhões do passivo do fundo, no caso das suas dívidas, devido à quitação da dívida atrelada ao ativo BRF Visa, além de aumentar a disponibilidade do fundo em aproximadamente R$ 133 milhões. Então aqui podemos ver que se ele realmente finalizar essa venda, a dívida que ele tinha atrelada a esse ativo de R$ 145 milhões passará para quem está comprando o ativo. Então o Gari 11 vai ficar livre aí dessa dívida de 145 milhões. Além disso, isso vai aumentar a disponibilidade do fundo, no caso, o que ele vai ter em caixa disponível, né, para poder cumprir os seus compromissos, um valor de 133 milhões além do que ele já tem disponível. Aqui continua dizendo o seguinte, que se a operação for realmente finalizada, isso vai gerar um lucro bruto estimado total de aproximadamente R$ 67 milhões, o que equivale a 53 centavos por cada cota, considerando as cotas do fundo atualmente emitidas. Além disso, ele menciona que a efetivação da transação traria uma TIR, no caso, uma taxa interna de retorno, de aproximadamente 27% ao ano, o que é uma taxa muito elevada. E descendo mais um pouquinho, continua dizendo o seguinte, equivalentes a uma taxa de IPCA mais 20,42% ao ano ou dos 150% do CDI no período. Então podemos ver que o lucro que o fundo vai ter devido a essa venda realmente será muito expressiva. E o fundo ele continua mencionando o seguinte, que referido valor é uma estimativa sujeito à alteração e não representa nem deve ser considerado como uma promessa ou garantia de distribuição de resultados ou de rentabilidade. Ele menciona que a administradora, juntamente com a gestora, manterão os cotistas do fundo atualizados
sobre a evolução dessa transação. Então, é um ponto positivo, pelo menos eu acho, já que ele vai ter dois pontos aqui bons para o ativo. Ele vai diminuir em 145 milhões do seu passivo. Ele vai também agregar 133 milhões ao seu caixa, já que ele vai ter esse valor disponível ali para que ele possa fazer outras movimentações. E também vai trazer um lucro muito positivo para o fundo, de 67 milhões, o lucro bruto, que representa aqui 53 centavos por cada cota. Agora vamos ver o que é que a gestora vai fazer com esse valor, se ele vai distribuir para os cotistas e de que maneira que ele vai distribuir. E essa venda ela é interessante porque a rentabilidade dela é muito boa, de aproximadamente 27%. Esse valor que ele vai receber, essa rentabilidade é como se fosse IPCA mais 20% ou 250% do CDI. Então podemos notar que realmente é uma rentabilidade bem considerável se o fundo ele conseguir finalizar essa venda, essa transação. Aqui no relatório gerencial a gente pode ver a imagem desse ativo, como já mencionado, localizado lá na cidade de Vitória de Santo Antão, locado para a empresa BRF. Ele menciona o seguinte, que esse imóvel fica ao lado da fábrica da BRF e ambos são conectados por meio de uma esteira refrigerada. Ele possui galpão refrigerado, utilidades, escritórios e estacionamento ao longo dos 200 mil metros quadrados de terreno. Ele menciona também que o contrato de aluguel tem garantia de fiança do Bradesco no valor de 65 milhões de reais. Então aqui podemos notar que ele é um imóvel refrigerado, por esse motivo que ele custa muito mais do que um imóvel seco. E ele é um ativo que tem aqui um terreno com mais de 200 mil metros quadrados, área bruta alocável tem apenas um pouco mais de 30 mil metros quadrados. Ele tem um contrato aqui atípico de aproximadamente 30 anos. É o contrato mais longo que atualmente o Gari 11 ele tem com seus inquilinos. Lembrando que no início do ano o fundo já havia vendido um imóvel também similar a esse, que tinha também como inquilino a empresa BRF, porém localizado lá na cidade de Salvador. Então, pelo menos eu acho positivo essa venda. Se o Gari 11 ele realmente conseguir finalizar, vai trazer maior disponibilidade para o fundo, especialmente agora que ele comprou esses novos ativos. É muito importante que ele tenha caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos. Isso vai diminuir bastante a sua alavancagem, já que uma dívida de 145 milhões de reais deixará de existir. Então, a despesa financeira que o fundo atualmente ele tem também vai diminuir. Se voltarmos aqui no seu resultado financeiro, deixa eu procurar aqui, pessoal, onde é que está. Aqui, ó. Podemos ver que só com despesas financeiras, que é referente, no caso, aos juros que ele paga dos seus CRIs, atualmente, nesse último mês de outubro, ele pagou aqui R$ 1.888.000. Então, é um valor considerável que atualmente o fundo ele paga de juros mensais referentes às suas dívidas. Além disso, tem outra despesa aqui que vai diminuir também, as suas despesas patrimoniais, que é o valor que ele gasta para poder manter os seus ativos, operantes, que nesse último mês de outubro ele gastou aqui R$ 900 mil. Então, como ele não vai ter mais esse imóvel, então suas despesas patrimoniais vão diminuir e suas despesas financeiras também vão cair devido àquela dívida que ele tem, não será mais dele. E como é uma venda com lucro muito bom, pelo menos eu encaro como positiva essa venda aí que o Gari 11 está em processo. Mas deixa aí nos comentários, você como cotista, qual a sua opinião? Você acha que realmente é uma boa o fundo ele vender esse ativo ou não é? Deixa aí sua opinião. Eu dei a minha opinião, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.